Olá, seja bem-vindo a mais um Nefrotalks. Eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista, diretor de inovação, ensino e pesquisa da Nefroclínicas. Estou aqui recebendo mais uma vez meu amigo, parceiro, guru, Dr. Fernando Lucas, para a gente trocar uma ideia a respeito desse primeiro bloco que foi pautado aqui para a Nefro Academy, que foi diálise peritoneal. E a gente já vem conversando de uma certa maneira, eu acho que pelo menos se a gente for olhar o princípio de Pareto, a gente já atendeu aquilo que é o mais importante para alguém que se interessa pelo tema. Mas aí conversa daqui, o que nós vamos falar, Fernando, semana que vem? Ah, vamos falar de DP em situações especiais. Eu falei, tá bom, beleza, show. Aí sentei e falei, tá, situações especiais. Pô, isso dá para falar muito, talvez não uma hora, mas um mês, falando direto, porque na realidade é uma coisa vaga. Mas o que eu cheguei a conversar com o Fernando, falei, o que você acha? Ele mandou um tema, uma pletora enorme de temas. Mas, quando eu penso nisso, o que me vem na cabeça, Fernando, é o seguinte: classicamente, DP, apesar de todos os preconceitos, é vista como uma modalidade de tratamento de doença renal crônica terminal. Essa é a grande visão. Então, num primeiro momento, o que me vem na cabeça é o seguinte: pô, será que a gente fala de quando se usa o acesso da cavidade peritoneal para outra coisa que não situações urêmicas? E aí a gente poderia falar aqui, por exemplo, de hipotermia, mas que não é um negócio tão frequente aí na nossa realidade, né, do nosso país. A gente poderia falar de QT intraoperatória, que eu tive uma experiência grande no hospital com a equipe da proctologia, fazendo quimioterapia intraoperatória usando o peritônio para tal. Mas falei, também não, acho que não é aquilo que nosso público quer. Então eu resolvi fazer o seguinte: olha, vamos pegar e vamos falar de uma situação tipicamente urêmica, mas que é especial, leia-se aí o paciente cirrótico, e vamos falar de uma situação, quiçá, que pode ser urêmica, mas não necessariamente o é, que é a síndrome cardiorrenal. Eu acho que isso dá um bate-papo longo, denso e pragmático. Então, vamos por essa linha? Você que manda, Netão? Se a gente tiver mais tempo, a gente caminha aí para outros temas especiais. Reislau está Beleza. falando que está atrasado aqui. Não, você está chegando na hora. A gente vai começar a falar agora a respeito de síndrome cardiorrenal. E, eu acho que como é de praxe, o que é síndrome cardiorrenal, Fernandão? Como é que a gente classifica esse negócio? Essa é uma terminologia relativamente recente, né, para classificar uma condição que já nos angustia há muito tempo. Né? O diálogo coração-rim, ele se dá em dois cenários. O cenário agudo, no qual as disfunções cardíacas agudas comprometem o rim, e as disfunções renais agudas podem comprometer o coração. E você tem os cenários crônicos, né? Onde esse diálogo, esse caminho bilateral, ele acontece nas condições crônicas cardíacas e renais. A gente já lida com isso há muito tempo. Aí tem um nefrologista italiano, que é um estudioso, um professor muito estudioso de lesão renal aguda, que classificou e deu nome a essa condição. A gente passou a chamar de síndrome cardiorrenal e a gente subdivide essa síndrome cardiorrenal nesses subcenários agudos e crônicos. Então, é uma terminologia interessante porque ela organiza a casa e já dá algum ensejo de abordagem terapêutica. Então, é uma boa classificação, eu gosto bastante dela. É. Você poderia citar para a gente, assim, de uma maneira bem objetiva, até porque a gente vai acabar usando assim, num cenário de uma cardiorrenal tipo 1, num cenário de uma cardiorrenal tipo 2, o que você faz? Até porque talvez as pessoas não estejam adaptadas com a terminologia, até para colocar todo mundo na mesma página. Então, o tipo 1 e tipo 2, então, basicamente, é quando uma disfunção cardíaca aguda ou agudizada leva a um comprometimento renal. Então, aqui, o evento principal está centrado no coração. Então, é uma falência cardíaca aguda ou crônica agudizada, levando a uma piora renal. A tipo 3 e tipo Nessa 4 está sequência, né?
Tipo nessa 1 sequência. agudo, tipo Agudo, 2 tipo 2, crônico. crônico. A tipo 3 e tipo 4 é o contrário. O diálogo continua acontecendo, mas o carro-chefe é o rim. Então você tem uma disfunção renal aguda e crônica, levando a um sofrimento cardíaco. Então é bastante simples, mas como eu disse, ela traz algum insight já para nós de manejo, né? Porque Beleza. o manejo está muito centrado no órgão que começa a síndrome. Entende? E considerando isso, eu acho que a gente vai falar aqui mais, talvez, daquilo que é até mais frequente na prática clínica, que é a síndrome cardiorrenal tipo 1 e tipo 2, e talvez o que tenha mais na literatura, alguma coisa a respeito de terapêutica, de ultrafiltração fora do contexto da DP e tal. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho de fisiopatologia, porque é algo, não diria novo, mas pelo menos que ganhou uma exposição maior, que é algo contraintuitivo. Normalmente, quando você pensa na síndrome cardiorrenal, você pensa muito na questão do débito cardíaco. E a questão da estase venosa, da hipertensão venosa, não é algo tão importante, pelo menos num primeiro momento. Eu queria que você explicasse para a turma esses dois cenários, essas duas vertentes fisiopatológicas, porque eu acho que isso acaba sendo bem importante na resposta terapêutica, que é o que, em última análise, que a gente vai entrar. Bom, né, então, acho que você abordou bem o problema. Então, didaticamente, a gente pode, óbvio, de forma simplificada, pensar nesse acometimento renal provocado pela falência cardíaca, olhando sobre dois prismas. O prisma da volemia arterial e o prisma da volemia venosa. Quando a gente fala de volemia arterial, nós estamos falando de volemia arterial efetiva, que é aquela parte do débito cardíaco que, de fato, o rim, o glomérulo, o néfron vai enxergar. E quando essa volemia arterial efetiva está reduzida, ela desencadeia uma série de feedbacks neurohumorais voltados para a compensação dessa volemia. É importante frisar que, às vezes, a volemia, o volume extracelular, comumente está expandido nesse cenário. Mas o que o rim enxerga, né, o que o néfron, um sensor renal, ele enxerga, que é a volemia arterial efetiva, vai estar baixo. Então você fica num ciclo vicioso de retenção hidrossalina e de ativação de mediadores neurohumorais, que, em última análise, vão ser os responsáveis por parte dos sintomas lá na frente. Então, a gente está olhando sobre o prisma da volemia arterial efetiva. E esse acúmulo de fluido nessa síndrome, ele vai acabar degenerando num aumento da pressão de enchimento dos ventrículos, do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Quando você tem um aumento da PD2 do VD, o aumento da pressão de enchimento final do ventrículo direito, você começa a ter uma transmissão retrógrada dessa pressão venosa. Isso acaba chegando lá na circulação venosa renal, isso se transmite para o glomérulo, e é fácil a nossa audiência imaginar que essa transmissão dessa hipertensão venosa retrógrada até o glomérulo subverte totalmente as forças de Starling dentro do glomérulo. Isso acaba degenerando numa situação de queda da taxa de filtração glomerular. Então, esses dois fenômenos, o fenômeno de volemia arterial efetiva e aumento da pressão venosa glomerular por mecanismo retrógrado, eles, de maneira sinérgica, eles acabam degenerando aí para uma redução da taxa de filtração glomerular. Durante muito tempo, né, Neto, a gente valorizou muito o fenômeno da redução da volemia arterial efetiva. Mas, como você bem disse, muito em função dos estudos do professor Ronco, a gente começou a entender muito a importância do aumento da pressão venosa e talvez da importância da sua redução no manejo terapêutico. Então, isso aí leva a alguns insights terapêuticos baseados nesse mecanismo. Então, a gente virou um pouquinho o jogo. Então, não bastava mais só mexer na volemia arterial efetiva. A gente queria reduzir também esse aumento patológico da pressão venosa
glomerular. E seguindo nessa linha de pensamento, algo que já não é novo começa a fazer até um pouco mais de sentido, que é a diurético terapia, né? A furosemida é o carro-chefe aí, né, em todos os hospitais, pronto-socorro, CTIs, para tirar o paciente, muitas vezes, de uma descompensação cardiorrenal, ou mesmo só cardíaca, de forma isolada, sem necessariamente um acometimento renal. Só que nem sempre isso dá certo, né? Então, primeiro, até vou te aproveitar a sua expertise e falar o seguinte: qual que é a maneira que você usa o diurético, né? A gente teve alguns insights, tem muita gente que gosta de usar em bolos, tem gente que gosta de usar contínuo, né? A gente teve talvez o dose trial aí como sendo um grande marco na publicação científica do ponto de vista de ensaio clínico randomizado. O que você vê na sua prática clínica, qual que acaba sendo sua escolha? Bom, antes de falar um pouquinho de dose, né, então, acho que é interessante falar a respeito desse efeito da intervenção terapêutica visando a redução dessa hipertensão venosa. Uma das abordagens é a diurético terapia, há outras. E aí, isso é um fenômeno que a gente já viu acontecer várias vezes no cenário agudo de terapia intensiva, né? E isso, às vezes, o resultado de você dar um diurético para o paciente melhorar a função renal era mal interpretado, porque o diurético em si, ele não vai ter esse efeito. Na verdade, parte do que acontecia nessa nossa observação era em função da redução dessa hipertensão venosa. Então, se diminuindo essa hipertensão venosa, as forças de Starling se equilibram dentro do glomérulo e o indivíduo ele começa a ganhar novamente taxa de filtração glomerular. Então, a gente já viu isso várias vezes, né? Dá lá uma ampola de Lasix, o paciente começar a melhorar a função renal. Parte dessa melhora é em função do manejo, da redução dessa pressão venosa. A forma de usar diurético... E deixa eu até te cortar antes de você falar nisso, que eu acho que você tocou num ponto importante. Quem já trabalhou em terapia intensiva, você trabalhou muito tempo, eu trabalhei muito tempo, às vezes o efeito vem antes da diurese. A melhora clínica vem antes da diurese. E eu acho que a gente já tem insights fisiopatológicos para explicar isso, coisa que algum tempo atrás ficava aquela coisa meio assim, mas por que será e tal, não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Boa lembrança. Então, nos primeiros, você já começa a ter ação nos primeiros 15 minutos de ação, antes mesmo dele estar mexendo lá na absorção tubular de sódio. Por que isso acontece? Porque essa primeira ação do diurético é venodilatadora. Então, você tem uma ação inicial da furosemida, que eu estou me referindo, tá? Então, a furosemida ela tem uma ação venodilatadora e a venodilatação diminui a pré-carga. Quando você diminui a pré-carga, você reduz a PD2 do VD, a pressão diastólica final do ventrículo direito, e essa transmissão retrógrada da pressão ela é reduzida. Então, ótima lembrança, cara. Essa primeira ação, então, tem a ver com o mecanismo do diurético na venodilatação. Beleza. Então, aí eu acho que a gente... E é engraçado, né, Fernando? Porque muitas das vezes a gente vê o fenômeno fisiopatológico, o mecanismo, gerando uma conduta que, por vezes, às vezes nem está certa. Né? É literalmente você partindo do mapa para o território. E nessa situação é o contrário, né? A gente partiu do território, porque diurético terapia já era usado a rodo e a gente via a resposta, só que muitas vezes a gente não sabia muito bem por quê. E com o tempo, com estudos, a gente... É algo que normalmente é o oposto que acontece, né? Exatamente. Bom, então, só para a gente finalizar isso aí, aproveitando o ensejo, o que você pensa com relação à dose, até para a gente chegar numa situação tal que assim, ó, deu, não responde mais. Então, Neto, o diurético, assim, aqui eu estou falando, quando eu estou falando de diurético, vamos pensar aqui mais em diurético de alça, que é o que a gente vai usar nessa situação, é a boa e velha furosemida, tá? Então, o diurético, você pode usar ele em bolos ou em infusão contínua, então, em doses
elevadas, isoladas ou infusão contínua. As duas, elas funcionam, tá? As duas estratégias, elas funcionam. Parece que não há grande diferença de efeito final, quando a gente olha o desfecho de urese. E o mais importante nesses casos é que você atinja nível. Lembrando que a furosemida, para agir, ela precisa de um nível terapêutico adequado. Se você não obtiver nível, o diurético ele não vai agir. E essa não obtenção do nível, ela pode acontecer por dois fenômenos. Ou porque você errou na via, então, por exemplo, você dá o diurético por via oral num paciente que tem muito edema de vilosidade, não vai absorver, ou porque você errou na dose. Então, essa dose, lembrando que a furosemida, para funcionar, ela precisa de ser filtrada. Então, ela vai ser, quando eu estou falando da função, a ação dela no tubo renal, você precisa filtrar para que ela haja lá no segmento espesso da alça de Henle, né? Para que essa filtração ocorra, ela é concentração dependente. E se o paciente tiver uma taxa de filtração glomerular reduzida, essa concentração precisa ser aumentada no plasma para que a droga atinja um nível sérico adequado no tubo renal. Portanto, se você não der uma dose maior num paciente que tiver disfunção renal, o diurético ele não vai ter uma ação esperada. E qual que é essa dose? Então, num paciente com taxa de filtração abaixo de 30 e está congesto, não é incomum você fazer um bolus aí de 3, 4, 5 ampolas de furosemida, porque você tem o efeito diurético. Então, muitas vezes o colega está lá no plantão da urgência, fez 1, 2 ampolas e não obteve resultado. E essa falência não é uma falência intrínseca à droga, é uma falência por causa de subdose. E quando você vai usar a infusão contínua também, né? Muita gente esquece de dar o bolus, né? Então, você precisa dar a dose de bolos do diurético antes de começar a infusão contínua, então, porque senão você não atinge esse nível plasmático mais elevado para obter a concentração dentro do túbulo renal. Qual que é a dose de bolos antes da infusão contínua? Para um adulto médio, cerca de 5 ampolas. Então, nós estamos falando aí de 100 miligramas de furosemida em bolos, depois você faz uma infusão contínua de 1 a 2 miligramas quilo hora, tá? Então, em regra, essa que é a estratégia contínua. De quanto em quanto tempo você replica o diurético quando você está fazendo a estratégia em bolos? Então, seguindo esse racional de usar uma dose maior, você pode replicar essa dose aí do diurético a cada 3 a 4 horas. E eu acho que você tocou no ponto que eu queria, que era realmente pragmatizar o negócio. Às vezes a pessoa considera a diurético terapia falha, mas ela não soube efetivamente usar. É muito frequente eu ver clínicos, principalmente os clínicos de informação, assustarem a hora que você fala assim, não, prescreve 5 ampolas. E, inclusive, eu acabo usando isso para fazer o famoso Furosemide Stress Test, que é aquele teste para eu ter uma ideia do prognóstico daquela pessoa. Se ele não urinou 200 ml naquelas primeiras 2 horas, provavelmente a evolução do ponto de vista, pelo menos, de diurese vai ser ruim. Talvez eu seja um pouquinho mais agressivo no manejo com a terapia renal substitutiva naquele caso. Outra coisa que, só para complementar o que você falou, o diurético precisa chegar. Então, se você deu na veia, se o paciente está desnutrido, se ele não tem albumina, e a furosemida é carreada com a albumina, ela pode, às vezes, não chegar por causa disso. E aí vem aquilo que algumas pessoas acabam fazendo, com sucesso em algumas situações, outras nem tanto, de associar, né? De dar a albumina junto com a furosemida, pensando nesse carreamento da droga até o sítio de ação. Então, acho que... Aqui eu vou dar aquele outro lembretezinho assim de pulo do gato. Quando isso for usado, quando você usar essa estratégia de associar albumina e furosemida, isso é uma coisa muito interessante, que pouca gente lembra disso. Você não pode usar seringa plástica, porque a albumina ela é absorvida no plástico da seringa. Então, quando você vai fazer essa associação, o ideal é você usar seringa de vidro, porque você melhora aí a eficácia da estratégia. Coisa pouco lembrada. Interessante. Sabe o que eu costumo fazer? Na realidade, eu
coloco a furosemida direto no frasco de albumina. Então, aproveitando o próprio frasco, e aí vem mais uma dica prática, que é o seguinte: você pede assim, homogeneiza. O cara faz assim, né? Achando que tem um pandeiro na mão. E aquilo você vai desnaturar completamente a albumina. Então, homogeneizar é com carinho. E aí você pode lançar mão dessa estratégia. Mas tem hora que não dá certo, né, Fernando? Tem hora que você tenta terapêuticas vasodilatadoras, inotrópicas, mais diurética terapia, e o paciente está congesto na sua frente. E antes de entrar propriamente na DP, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da ultrafiltração isolada por técnica venovenosa, que é mais bem estudada, talvez seja por onde tudo começou. Deixa eu só fazer também uma contextualização histórica, Neto, que talvez a turma ainda pode ouvir falar disso ainda, é uma coisa que vira e mexe. Então, assim, essa estratégia de provocar diurese num paciente oligúrico, a furosemida é o mais cotidiano para nós, mas você tem algumas outras possibilidades. Uma delas é a associação com diurético tiazídico, né? Então você faz um bloqueio do néfron em mais de um ponto. Isso pode eventualmente funcionar. E a outra, que é do seu tempo, né? Que é o uso de dopamina em doses dopaminérgicas, né? Então, quando você usa doses menores de dopamina, acho que até 5 miligramas micrograma quilo hora, né? Você tem um efeito vasoplégico, você dilata a arteríola aferente, isso pode otimizar o efeito diurético. Isso aí nunca se comprovou, assim, a gente nunca conseguiu demonstrar benefício clínico em desfechos maiores, mas é uma estratégia que já foi usada para você desfazer um estado oligúrico, vamos chamar assim. E eu vou te falar que esse é o bom exemplo do mecanismo que gerou a conduta e que, em última análise, foi até proscrita justamente por não conseguir comprovar e gerar dúvidas. Né? Exatamente, gerar aquele famoso, né? As pessoas mal não vai fazer. Não, pode fazer mal sim. Tá aí um bom exemplo disso. Beleza, então, seguindo. Tentei as minhas estratégias, eu quis aproveitar o ensejo, até porque nosso interesse é, daqui a muito pouco tempo, estar caminhando para alguma coisa relacionada a outro mantra da nefrologia. Então pode ser a nefrologia clínica, por exemplo, pode ser distúrbio eletrolítico, mas a gente já começar a falar do tema aqui para a turma que tem interesse sobre o assunto. Não deu certo. E aí, é comum, né? Ter consulta. Quem? Cardio. Está querendo que você faça uma ultrafiltração aqui. Quando é que você vê isso? Como é que você vê isso de uma forma geral na literatura e também, obviamente, na prática clínica? O racional é exatamente esse que você acabou desenhando, né? Se o problema ele passou a ser de maneira primordial esse aumento essa transmissão retrógrada da hipertensão venosa, vamos diminuir de alguma forma, ou através de diurético, ou através de ultrafiltração. Seria uma estratégia de você implantar um catéter e começar uma ultrafiltração, não para diminuir escória, para baixar potássio, para corrigir a acidose, mas com o objetivo principal de reduzir essa hipertensão venosa renal. Então, seria uma estratégia de ultrafiltração precoce. Aquele paciente que ainda está na sala de urgência ou é um recém-admitido na terapia intensiva, muito antes das indicações clássicas. O paciente nem está congesto necessariamente com a congestão renal importante. Essa estratégia ela chegou a ser usada de modo intuitivo, de modo mecanístico, né? Então, mas depois ela foi testada em 3 grandes estudos, mais bem desenhados, estudos randomizados, e quando você, com esses estudos, comparou com a estratégia de diurético terapia, não houve diferença de desfecho, principalmente mortalidade em 30 dias, não houve nenhuma diferença. Então, o entusiasmo inicial com essa estratégia de ultrafiltrar precoce para nefroproteger, vamos chamar assim, ele já está mais arrefecido.
Então a gente hoje, eu não te diria que ele ainda caiu por terra, porque os estudos, embora tenham sido estudos randomizados, que tiveram várias lacunas, mas eu te diria que nesse ecossistema de evolução das evidências, a probabilidade pré-teste diminuiu muito. Eu lembro que alguns bons anos atrás, eu fui convidado para dar uma aula num congresso de terapia intensiva justamente sobre o tema. E tinha acabado de ser Legal. publicado o Unload. E realmente veio como uma ducha de água fria. Mas é engraçado que as pessoas, de uma certa maneira, elas são muito dicotômicas, né? Elas são polarizadas. Funciona ou não funciona? Não é isso, né? Não é, não, a ultrafiltração está morta. Não, morta nada. Tem um monte de paciente que eu chego numa situação tal que ou eu faço isso ou eu estou condenando o paciente a sofrer para morrer. Então, pode sim, o fato de não funcionar como nefroproteção ou como uma terapia precoce não significa que não funcione em situação nenhuma, né? Então, acho que isso Perfeito. tem que estar muito claro para as pessoas, porque eu já escutei algumas vezes, pô, mas eu vi você dando uma aula e falei, não, não acho que você entendeu errado ou eu me expressei mal. O fato dela não funcionar, e eu falo que é a limitação da média, né, Fernando? O fato de não Exatamente. funcionar na Perfeito. média não significa que não funcione para o indivíduo, né? Neto, assim, nós não vamos entrar nos detalhes dos estudos aqui, mas assim, a gente sabe que tanto que é difícil para um design de estudo clínico dessa natureza, ele dirimir todas as lacunas potenciais desse tipo de intervenção, entende? Então, a própria natureza da intervenção já torna esses estudos mais difíceis, a consecução deles mais difícil. Então, a gente tem que ter uma certa complacência também na hora de analisar esses resultados, para justamente você não cair nesse negacionismo aí limitante, né? Boa observação. Muito bom. Fernando, eu acho que de uma certa maneira isso vem sendo estudado e vem sendo cada vez mais utilizado como forma a se tratar tanto a cardiorrenal tipo 1 como a cardiorrenal tipo 2, mas surgiu uma ideia, eu lembro muito de ter lido, na verdade ter visto um trabalho observacional da Dani Ponce, que eu inclusive entrevistei aqui, tratando casos com DP de alto volume e tendo uma resposta aparentemente satisfatória, inclusive na live que eu fiz com ela, uma das melhores situações para se usar ADP em situações agudas seria a doença cardiovascular. Eu queria seu ponto a respeito do tema, sua experiência. Eu acho assim, eu não tenho muita experiência com a técnica em agudos, né? Mais de estudar e ver aí os relatos, principalmente do grupo de Botucatu capitaneado pela Daniela. Mas, assim, o racional, ele é muito interessante e nós que estamos no dia a dia com esses pacientes, a gente já sabe dessas limitações mesmo, né? Então, você tem esses pacientes com miocardiopatia dilatada, insuficiência cardíaca classe 4, refratários, né, hipotensos, sincopantes, né, e oligúricos. Lembrando que essa oligúria, às vezes, é uma resposta esperada do rim, mas ela está alimentando todo o ciclo fisiopatológico da condição e você precisa, em algum momento, abortá-lo. E levar esse paciente para emo é um baita desafio em função da desvolemia. Então, essa queda da volemia arterial efetiva, ela torna esse paciente muito instável, particularmente estável durante as técnicas hemodialíticas. E você teria que, num contexto, principalmente num contexto de cronicidade, né, que as pessoas precisam dialisar aí 3 vezes por semana, fazer diálises muito lentas ou com ultrafiltração muito estendidas, né, ou com ultrafiltração muito limitada. Isso torna a hemodiálise mais difícil. Então, é natural, é até intuitivo pensar na diálise peritoneal como uma estratégia terapêutica para esses pacientes. A gente acabava fazendo isso meio que por falta de opção, a experiência, a realidade, ela se mostrava bem sucedida, e o grupo de Botucatu realmente ele traz os dados de maneira mais consolidada, e como você bem disse, essa parece que é a indicação preferencial para diálise aguda de alto volume. Eu estava dando uma estudada, assim, preparando aqui a nossa live e tal, e eu encontrei um randomizado que eu não conhecia, um randomizado publicado em 2019,
naquele Journal Artificial Organs, e os caras pegaram 44 pacientes em cada braço, comparando pacientes com síndrome renal tipo 1, cádio renal tipo 1, e o que eles olharam? Infelizmente, o desfecho primário foi um desfecho meio estúpido até, porque um deles foi baixar a creatinina, era UF isolada versus DP. Então, na UF isolada você já bem falou, né? A gente não está mexendo com dialisância, eu estou mexendo basicamente com volemia. Então, o resultado foi positivo. E mexeram com outro desfecho substituto, que foi fração de injeção. Nesse desfecho substituto, fração de injeção, a ADP ela foi melhor que a UF veno-venosa. Agora, como desfechos secundários, eles estudaram hospitalização e eventos adversos. E, em termos de hospitalização, rehospitalização pós saída do quadro agudo, o número foi quase 3 vezes maior com a UF veno-venosa do que com técnicas de diálise peritoneal. Então, isso eu achei, apesar de ser um desfecho secundário, um trabalho relativamente pequeno, achei bem impactante, até porque é isso que você falou, né? Fisiopatologicamente e na prática, colocar esse tipo de paciente em HD não é uma coisa muito fácil. Então, vai muito de encontro àquilo que você acabou de comentar. E aí é interessante a gente fazer menção de novo ao mecanismo para ilustrar esse trago que você está trazendo, né? Que é o seguinte, se a sua terapia, se a sua hipótese é de que uma melhor estratégia ultrafiltrante, ela vai reduzir essa síndrome de hipertensão venosa, sistêmica, isso vai acontecer de maneira global. Então, você espera mesmo que haja uma melhora da performance da função cardíaca, porque quando você diminui a PD2 do VE, você traz a curva, aquela curva de Frank-Starling, que a gente lembra da fisiologia, para um ponto mais próximo do ótimo. Porque na IC descompensada, na classe 4, o paciente já está fora do ponto ótimo da curva de Frank-Starling. Então, quando você ultrafiltra, você traz ele para mais próximo do ponto ótimo da curva de Frank-Starling, e aí o ventrículo funciona melhor. Então, não é surpreendente que uma ultrafiltração melhore a performance do ventrículo, entende? Então, é uma coisa que ilustra bem. E aí, se a DP ela performa melhor como uma estratégia ultrafiltrante, justamente porque o paciente tolera, é um resultado que não é surpreendente mesmo, não. Perfeito. Aí uma dúvida que me surgiu, até a hora que eu estava lendo esse estudo, eu falei, cara, uma das premissas disso tudo é um balanço negativo de sódio nesse paciente. Será que o sieving de sódio pode ser um problema nesses pacientes, Fernando? Qual que é a sua opinião? Em tese, ele pode sim, Neto, mas esses pacientes, depois a gente vai falar um pouquinho mais do cenário do crônico. No agudo, talvez isso possa acontecer, mas no crônico, a tendência é que esse paciente tenha pelo menos uma permanência prolongada, seja noturna ou diurna, e isso minimiza a questão do sieving de sódio. Sabe? Show de bola. Eu já vou aproveitar até o ensejo e entrar nos quadros crônicos. E aquele paciente que não cansa, interna, sai, e aos pouquinhos você vai vendo também aquela função renal piorando. Tanto você quanto eu, há bastante tempo, utilizamos a DP como uma terapia preferencial para aquele paciente que está iniciando, mas eu queria escutar o que você tem com relação àquele paciente tipicamente cardiopata, aquele cara que descompensou, seja qual fosse o mecanismo, dilatado, isquêmico, e que está levando a uma falência global dos dois órgãos. Como é que você vê a DP nessa situação? Então, o cenário clássico é o paciente com miocardiopatia dilatada de qualquer natureza, uma insuficiência cardíaca numa classe funcional pior, geralmente classe 4, cuja diurética terapia já não está muito mais adequada, está francamente frustra. E aí, dependente de venoso, né? Dependente de venoso, e voltando em pronto atendimento, né? Precisando de Lasix na veia constantemente. Esse é um cenário muito comum aí no nosso dia a dia. Ocorre que, nesses casos, o paciente está padecendo dessa evolução desfavorável e a função renal, pelo menos
a medida da creatinina sérica, ela não está tão ruim. Então, num primeiro momento, o clínico, o cardiologista e o próprio nefrologista, ele não pensa tanto na indicação de diálise, porque ele está olhando o viés da creatinina sérica, da taxa de filtração glomerular. E aí, qual que foi o insight? Eu falei, opa, esse paciente está indo mal, ele não responde diurético, está muito sintomático, hospitalizando direto, qualidade de vida muito ruim. Vamos tentar dar essa ultrafiltrada dele com um método dialítico mais tolerável, a diálise peritoneal, e trazer a curva de Frank-Starling para um ponto mais ótimo, num cenário de crônico. Isso num paciente que ainda não está com creatinina muito elevada. Isso foi testado e a literatura começou até a chamar isso, né, de diálise cardíaca, fazendo alusão a uma potencial melhora da função cardíaca em decorrência da diálise. Então não era só uma questão de ultrafiltrar para diminuir a congestão pulmonar. Era ultrafiltrar para melhorar a performance cardíaca. E isso foi tentado em estratégias convencionais de diálise peritoneal ou em estratégias incrementais. Então, o que significa isso? Você pode colocar o paciente num programa de DP, seja DPA, seja CAPD, clássico, ou colocá-lo numa estratégia incremental, aproveitando a sua função renal residual e utilizando a diálise só para trazê-lo para esse ponto ótimo da curva de Frank-Starling. Isso a gente tem feito, né, Neto? Embora não exista uma casuística muito robusta na literatura, a gente tem feito essa estratégia incremental nesses cardiopatas muito avançados e a resposta é muito interessante. Principalmente, como eu disse, a incremental. E a incremental, ela pode ser feita, inclusive, só usando icodestrina. Você fez uma entrevista muito bacana com o Thiago, que ele relatou essa experiência dele. Você pode colocar aí um ADP incremental 2 a 3 vezes por semana só com icodestrina. Então, você faz uma permanência prolongada, noturna ou diurna, 2 a 3 vezes por semana, usando icodestrina. Isso tem uma série de vantagens teóricas, né? E a resposta do paciente ela é muito boa, sabe? Então, isso eu tenho feito aí para alguns pacientes nesse cenário mais desafiador. O paciente melhora, ele diminui ida a pronto atendimento, melhora a classe funcional, então é uma coisa bem interessante. E eu acho que aquilo, muita gente, você é um cara que me colocou nos rumos da medicina baseada em evidência, e eu dei muita cabeçada, acho que você também, de uma certa maneira, aquela coisa de apaixonar-se pelo randomizado, e a nefrologia, infelizmente, ela nos faz ter que tomar muitas condutas baseadas em mecanismos, baseadas em estudos observacionais, porque no final das contas você não pode ficar parado, você tem que tomar alguma decisão, mesmo que seja não fazer algo. Mas em situações como essas, eu falo que a coisa é indubitável, né? Porque o paciente melhora. E esse é o objetivo, né? É você chegar e falar assim, não, eu internava toda semana e tem 3 meses que eu estou em casa com a minha família. Então... Isso é interessante que você está falando, acho que vale um adendo aqui, até uma digressão sobre filosofia da ciência, vou chamar assim. Atenção. É porque, na verdade, os estudos randomizados, eles são muito bons para desfechos prognósticos. Então, por exemplo, para mortalidade, ele é muito bom. Então, tudo aquilo que tem a ver com prognóstico, que é risco a longo prazo, o desenho randomizado é o resultado. Mas para medicina sintomática, vamos dizer assim, quando você está almejando melhora de sintoma, por exemplo, paciente classe 4, uma taxa de mortalidade muito alta, está sofrendo com idas em pronto atendimento, está dispneico, está dormindo mal. O objetivo aqui é aliviar sintoma. Então você não precisa ficar esperando um estudo randomizado necessariamente, entende? Até do ponto de vista do conceito da aplicação do método científico, isso é desnecessário, porque o desenho randomizado ele tem a ver com desfechos com conotação prognóstica. Então não é nenhuma impropriedade terapêutica você utilizar esse tipo de estratégia quando você está querendo dirimir sintomas, principalmente num contexto como esse que eu descrevi. É bem interessante. Eu acho que isso é perfeito, lembrando que doenças agudas que têm uma resolução espontânea na maioria dos casos,
isso tem que ter visto com cuidado, né? Não, Porque, sim, não, né, exatamente. vamos Não é, deixar uma, isso não é bem uma, claro. um passe livre para fazer o que quer, obviamente. Beleza. Fernandão, vamos finalizar isso aqui. A última pergunta com relação ao tema. Eventos adversos, peritonite, desnutrição, efeitos adversos relacionados ao aumento da pressão intraabdominal. Você acha que isso é maior nessa Não, condição? não, assim, é bem tranquilo, né? Então, assim, a peritonite parece que a taxa não é diferente. Em relação à nutrição, tem dois aspectos que são interessantes, embora a diálise peritoneal ela tenha uma retirada de albumina pelo efluente, mas tem duas consequências não intencionais que são interessantes. Primeiro é a redução da congestão hepática. Isso melhora. Às vezes o paciente tem uma congestão hepática tão pronunciada que isso contribui para a hiporexia desses pacientes. Então, quando você ultrafiltra e desincha o fígado, o apetite do paciente melhora. E a outra que você tem que lembrar que esse paciente é um paciente hiporético, né? Ele geralmente padece daquela síndrome de má inflamação, desnutrição e aterosclerose. E você está ofertando glicose para esse paciente. Então, num primeiro momento, isso pode ser até positivo. Você oferta caloria, né, de algum modo. Para mim, assina embaixo, eu acho que é isso mesmo. Muita gente tem esse medo. Eu acho que o ponto que você tocou da desnutrição, por mecanismo, né? Está perdendo albumina, vai desnutrir. Mas existe o contraponto que você colocou muito bem. Acho que a gente conseguiu dar uma bela pincelada na síndrome cardiorrenal e no potencial da diálise peritoneal como sendo uma excelente alternativa em casos mais complexos e sem resposta terapêutica convencional aí com a diurético terapia, principalmente, falando isso de uma maneira mais simplista. Segundo ponto, a gente vai ter aí uns 15 minutinhos para falar, mas eu acho que dá para a gente extrair o mais importante. Cirrose. Cirrose, eu falo que é um desafio por si só. Ela vem crescendo no mundo, eu fiz questão de olhar, a gente está com em torno de 0,2 a 0,3% da população, pelo menos da população americana, com cirrose. Se a gente pegar doença renal crônica, 5%, naqueles que têm doença renal crônica, pode ter algum cometimento cirrótico. E a gente tem no cirrótico problemas de hemodinâmica, de vasodilatação, problemas de nutrição, problema de coagulopatia, problema de encefalopatia. E aí? Como é que você pega um paciente que... E aí eu já estou falando daquele paciente que tem uma doença renal crônica estabelecida. Eu falo que é o sinuca de bico, né? Você pegar esse paciente. Mas mesmo assim, dados observacionais mostram que há uma escolha preferencial pela hemodiálise. Então, eu queria que você primeiro desse um panorama geral a respeito disso que eu comentei. Então, assim, o cenário ele é de fato desafiador justamente por causa do desequilíbrio hemodinâmico que esse paciente apresenta. Lembrando, né, que esse é um paciente que, na verdade, ele é vasoconstrito no rim e vasodilatado na circulação esplâncnica. Lidar com essa dicotomia hemodinâmica é muito problemático do ponto de vista prático, que é um paciente que tolera muito mal a ultrafiltração. Lembrando que você pode ter, as combinações são as mais variadas possíveis, né? Mas eventualmente você se depara com um cirrótico que precisa de dialisar. Eu te diria o seguinte, que do ponto de vista de literatura, já há, não há muita coisa publicada, mas já há boas experiências com o uso de diálise peritoneal na cirrose, com resultados superiores à hemodiálise. É claro, são dados observacionais e que carecem de mais reprodução, mas isso também é fácil entender como que isso se aplicaria na prática, né? Porque esse paciente é um paciente muito instável hemodinamicamente, como eu disse, e a peritoneal ela facilita a retirada de volume. Quem já lidou com cirrótico em HD sabe o tanto que isso é difícil. A outra é que esse é um paciente discrásico, é um coagulopata, e você não usa anticoagulação na diálise peritoneal. É uma outra questão importante.
E o outro aspecto é o aspecto nutricional, que a gente também tem potenciais, a despeito da retirada de albumina, você tem alguns outros potenciais benefícios da DP. E um quarto benefício é o paciente cirrótico assítico, que você pode usar a própria diálise peritoneal para controlar a ascite do paciente. Isso não é trivial para esses pacientes mais graves, com ascite classe 3, isso pode ser uma ajuda substancial. Então, a mensagem é que é possível usar a diálise peritoneal nessa população e você tem essas vantagens potenciais da diálise peritoneal. A questão é que você precisa... Que tipo de diálise peritoneal que você vai empregar? Né? O ideal é que o paciente tenha líquido na cavidade o tempo inteiro para que você possa usufruir do benefício, sobretudo do controle assítico. Porque se você faz uma DPA tipo NIPD, por exemplo, com dia úmido, essa intermitência, o paciente fica compensado num momento e descompensa no outro. Então, quando você vai dialisar um cirrótico, idealmente, ou é CAPD ou é um CCPD. Tá? Você começa com baixos volumes, porque você tem a competição inicial do líquido acítico, você pode ter muita complicação mecânica se você carregar muito a mão com volume, então você geralmente vai com volumes menores, e os resultados eles são bastante satisfatórios. Não há um aumento de peritonite comparado com os pacientes não cirróticos, é até surpreendente, né? Porque esses pacientes eles padecem da PBE e tal, eles não... A literatura mostra que, de fato, você não tem diferença de peritonite. E as complicações mecânicas também, elas não são significativamente maiores do que a população não cirrótica. Então, lembrar dessa possibilidade. Então, mantendo o paciente com líquido o tempo inteiro, usando volumes menores. Eu acho que, de uma certa maneira, você já pautou tudo aquilo que eu quero agora discutir um pouquinho com mais detalhes com você. E eu vou começar por o último que você falou, infecção. O maior trabalho que eu encontrei sobre o assunto é um observacional de Hong Kong, mostrando que, além do número de peritonites ser semelhante, não ser maior no paciente cirrótico, o maior número de casos é por gram positivo. Então, mostrando que definitivamente está muito mais relacionado a ADP do que necessariamente a ascite predisponente. Mas aí vem uma pergunta. Vale a pena usar antibiótico profilático nesses casos? Não. Só o tópico, né? Como a gente faz. E eu complemento até. Eu acho que, a não ser que haja indicação por causa da cirrose, né? Não por causa da DP, né? Você tem lá alguma indicação clássica pela PBE, tudo bem, mas concordo com você que pela DP de maneira alguma. Outro dado que você comentou e que eu acho assim, eu tive alguma experiência, tive pelo menos uns 3, 4 casos de pacientes nessa situação. A CIT, o problema literalmente vira a solução, né? Porque é impressionante o que acontece com esses pacientes. Só que existe eu falo que quase parece uma receita de caldeirão da bruxa do que fazer, em qual velocidade tirar, como tirar. Como é que você vê isso? O que você faz na sua prática clínica? Isso é uma coisa interessante a gente abordar, porque isso é desafiador mesmo e você pode compensar o paciente. A transição, o início é que ele é mais complicado. Porque você não vai esvaziar um ascite tenso, um ascite grau 3 de maneira abrupta. Você tem que fazer isso de forma gradual. Então, eu sempre começo a DP nos pacientes cirróticos ascíticos na clínica. Aí durante o dia, eu estou acompanhando, está sob o olhar da enfermeira. Então, eu faço uma transição. Eu começo isso na clínica, sob o meu olhar, vou fazendo aí esse aumento incremental do dialisato, a gente vai tirando devagarzinho, para você não descompensar o paciente do ponto de vista hemodinâmico. É uma transição. E eu vou prometer para o pessoal aqui, eu vou colocar isso sob a forma de post e vou mandar mais ou menos o que a literatura recomenda. Óbvio que isso não é uma certeza, mas é um norte
do que pode ser feito, de quanto tirado, durante quanto tempo, aquele famoso pulo do gato, do que fazer quando você tem uma situação dessa, para não, o famoso a princípio da não maleficência, né? Você não pode lesar. Mas logo, logo, assim, questão de poucas semanas, o paciente está muito bem, muitas das vezes com a ascite completamente controlada. Por quê? Porque agora o que fica ali é o líquido da diálise peritoneal. Não dá tempo daquilo se reformar, como você bem colocou. Outro ponto que você... A gente faz no início uma estratégia muito parecida com a Tidal. Exatamente. É isso aí. Para mim, a melhor analogia que se tem é isso, né? Vai aumentando gradativamente tanto a quantidade de líquido que você coloca quanto a quantidade de líquido que você drena. Em última análise, é o que você acaba fazendo. Você colocou muito bem. Pô, desnutrição. O paciente tem uma perda maior ali, principalmente no início da terapia, mas na prática, o que a gente vê é o contrário, né? A experiência, literalmente, do território é melhor que o mapa. Impressionante como os pacientes tendem a melhorar. Vê mesmo. Porque, na verdade, isso é uma coisa também que eu vou fazer um pré. Esses pacientes são pacientes classicamente desnutridos, né? Então, embora nós tenhamos, e isso é uma coisa que a gente concorda muito, a gente tem o medo da glicotoxicidade, isso é uma coisa óbvia, mas para esse paciente específico, você tem um efeito que é interessante. Porque quando o paciente ele tem albumina baixa, qual que é o primeiro desejo do médico, do nutricionista? É repor a albumina, né? A coisa não é dessa maneira. Não adianta nada você repor a albumina se não tiver o efeito poupador de proteína da caloria. Então, o paciente, para poder incorporar a proteína, vamos dizer assim, ele tem que ter um aporte calórico adequado. Senão, ele vai ficar o tempo inteiro naquele wasting, naquele desgaste proteico. Então, em qualquer cenário que você vai repor a albumina, garanta caloria para o seu paciente. Isso aí é o chamado efeito poupador de proteína das calorias, entende? Então, não é uma coisa tão dicotômica, tão linear, né? Albumina baixa, eu suplemento albumina. Não é assim. Você pode até suplementar albumina porque você tem a perda no efluente. Mas se você não ofertar uma quantidade adequada de caloria, seja sob a forma de glicose, seja a forma de gordura, esse paciente ele não segura, ele continua em eixo. E quanto de proteína, quanto de caloria que você deve ofertar num cenário como esse de maneira prática? 30 a 35 quilocalorias por quilo. Então, a glicose ajuda, a glicose do dialisato nesse caso, entende? Eu tô lembrando de uma vez que eu estava correndo o leito com um residente, aconteceu uma situação desse tipo, ele falou, pô, Neto, você que é o cara que fala contra a glicose e tal, não sei o quê, dá albumina. Falei, cara, eu dar albumina para esse cara é o dar tijolo para ele fazer de pedra. Exato, ótimo analogia. Muito bom. Então, é mais ou menos isso aí que você explicou de uma forma analógica. Fernandão, um outro medo que é muito discutido na literatura é o nosso tampão é o lactato e acaba sendo utilizado nesses pacientes que têm, por vezes, uma dificuldade de depuração disso pela questão óbvia da insuficiência hepática. Você vê isso na prática clínica como sendo um grande problema? Sem problema. E é a mesma impressão que eu tenho. Se o problema ocorresse, a gente ia enxergar, né? Não acontece absolutamente nada com os pacientes. A realidade que impõe. Você colocou também já a respeito das complicações mecânicas, né? De não ter diferença. A única coisa que eu vi talvez, naquela fase inicial, ter um pouquinho mais de leak, mas que tende a se resolver ao longo do tempo. E mortalidade, Fernando? Você acha que a gente consegue mexer em mortalidade com algum tipo de estratégia específica? Eu tenho muita dúvida, sabe? Eu acho que é um cenário tão desfavorável que eu não sei se existe uma intervenção boa o suficiente para reduzir a mortalidade, mas certamente a gente melhora conforto, melhora sintoma, que eu já acho muita coisa, sabe? Né? E a outra, né, cara? Você está ofertando um método, um paciente que já está sofrendo muito, você está ofertando um método mais confortável, que ele faz em casa, que ele não tem que ir à clínica, que a pressão dele não vai ficar caindo de modo intermitente, né? Isso aí já dá um suporte para o paciente do ponto de vista de qualidade de vida inequívoco, né? E eu vou te falar, a realidade se impõe, o desfecho imediato é óbvio,
E o que a gente tem de literatura, 2 observacionais, um de Taiwan e um chinês, comparando pacientes que foram para DP versus HD. Em ambos, a DP foi vantajosa. Em ambos, de forma observacional, óbvio, isso não infere necessariamente a causa, mas ratifica aquilo que a gente já vê acontecendo Não em é termos de surpreendente, né? qualidade. Não é surpreendente. Definitivamente não é surpreendente. Fernandão, estamos caminhando para o final, temos aí 2, 3 minutinhos. Eu queria te agradecer mais uma vez e pedir você dar o último recado aí para a turma, até porque eu vou convidá-los ao longo dessas próximas semanas a votar para a gente o que, que tem de interessante para a gente estar discutindo aí daqui para frente. Acho que estamos caminhando aí para fechar esse ciclo de DP. Beleza, Netão, eu que te agradeço, foi ótimo o bate-papo e lembrando a turma aí de pensar em peritoneal nessas condições tidas como desafiadoras. Cara, grande abraço, obrigado, viu? Beleza. Turma, grande abraço. Essa nossa live fica gravada aqui no IGTV. Muito, muito, muito em breve sai o nosso canal no YouTube com tudo que foi feito a respeito da DP. E coloca para mim, me manda direct, me fala assim, ó, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Isso é muito importante a gente entender o que, que vocês querem escutar. Porque o grande objetivo realmente é maximizar a educação, trocar ideia, trocar experiência. E eu acho que esse modelo de bate-papo tem funcionado muito bem para, além de ficar uma coisa mais leve, é uma coisa mais pragmática. Certo? Beleza. Valeu, turma. Abração. Grande abraço, boa noite para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.